Bom dia, uma ótima quinta-feira. Hoje é 27 de outubro e a gente começa agora mais uma edição do Canção Nova Notícias. Aqui do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo, já mostramos como está o céu na capital paulista. Olha só, dia ensolarado, mas deve chover à noite. Hoje pode ser o dia mais quente do ano em São Paulo. A máxima prevista é 34 graus. Hoje vamos te explicar sobre as alterações na licença maternidade. Nossa reportagem leva você até a Biblioteca Agostiniana, que foi reaberta ao público paulistano. Diabetes na infância. Dicas para preparar a lancheira escolar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal propôs uma alteração à licença maternidade para mãe de crianças prematuras ou para aqueles que precisam ficar internados por mais tempo. A lei permitirá que se prolongue o afastamento do trabalho ao final da gravidez. Para mães que tiveram filhos prematuros ou aqueles que precisaram ficar internados por um longo período, a lei agora traz uma boa notícia. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a licença maternidade comece a valer a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. Para falar mais sobre o assunto, eu conversei com o advogado especialista em direito médico, Luiz Cláudio. Com essa decisão vai servir mais para aumentar esse prazo, de convívio entre o bebê e a mãe, porque a gente tem até mesmo pesquisas e até mesmo citadas na própria decisão que em 2019 a própria ANS soltou um levantamento, que a gente tem em média 300 mil casos de prematuridade no nosso país. Então, se você avaliar esse alto índice, nada mais justo do que ter tido essa decisão para poder facilitar a relação entre o bebê e a gestante. De Taubaté, Jean César para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E no próximo sábado, nós lembramos o Dia Nacional do Livro. Para recordar a data, a repórter Aline Mécio está na Biblioteca Agostiniana, que foi reaberta ao público após 2 anos. Bom dia, Aline. Bom dia, Elane, a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Elane, são mais de 3.000 livros aqui catalogados na Biblioteca Agostiniana, muitos artigos também. Quem vai nos explicar um pouquinho mais do que pode ser encontrado por aqui é o Frei Mário Sérgio, diretor da biblioteca, coordenador e diretor. Bom dia, Frei. O que as pessoas podem encontrar por aqui? Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer sempre poder falar com vocês. Então, as pessoas poderão encontrar aqui artigos e livros sobre Santo Agostinho e os padres da igreja. Os padres da igreja foram esses escritores do 1º até o 8º século que contribuíram e deram a sua contribuição definitiva para o pensamento cristão em geral. Então aqui você vai encontrar todas as obras de Santo Agostinho em inglês, em francês, em italiano, em espanhol. É uma infinidade de obras. São mais, como você falou, mais de 3.000 volumes que nós conseguimos catalogar até agora, mas deve ter mais uns 1.000 que precisamos catalogar ainda. E, além disso, o diferencial da nossa biblioteca são os artigos que nós temos, as revistas. Nós temos 7 revistas técnicas especializadas sobre Santo Agostinho e os padres da igreja, que a gente chama de patrística, Então, aqui você vai encontrar artigos também em todas as línguas e são mais de 41.000 itens que nós cadastramos. Então, você pode vir aqui e também o espaço, um espaço aberto, mesmo que você só precise de um espaço, às vezes, para estudar, está difícil encontrar um espaço aí na sua casa, no seu trabalho, precisa fazer a sua tese ou pesquisar qualquer assunto que envolva isso, você é muito bem-vindo, Venha, nos procure. O objetivo nosso é servir a comunidade, é servir a igreja, não tem outra razão além disso. E também divulgar o pensamento e a espiritualidade de Santo Agostinho, porque a gente acredita que é um caminho importante para as pessoas. E agora, para a gente mostrar como é que são raras as obras aqui, o Frei separou uma obra super rara, vai lá buscar, Frei. A obra é do ano de 1600, viu, Elane? Vamos mostrar aqui, é um livro bem grande. Eu estou aqui com uma edição da Cidade de Deus, a obra magna de Santo Agostinho, do ano 1664, feita pelos teólogos de Louvain, na Bélgica. É uma edição muito rara, muito preciosa, é muito importante, não só pela antiguidade, daqui a alguns 30, 40
né? 35 anos vai fazer 500 anos, se eu não me engano, 400 anos, né? Então, uma edição muito antiga e muito importante também pelo conteúdo, né? Porque foram 2 dos maiores teólogos da Universidade de Paris daquela época que fizeram essa edição, né? Então, é uma edição que a gente se orgulha bastante dela. Pode ver, é um livro bem pesado, deve dar uns 5 ou 6 quilos mais ou menos, né? Então, nós temos várias obras raras como essa aqui também, que a pessoa pode vir, né? Visitar, né? Temos um museuzinho ali em cima. Muito legal. Abre aqui, Frei, só para a gente ver. Ele está em italiano, né? Realmente Não, é um está em latim, em né? latim. É um livro assim desse tamanho, uma pérola para quem estuda sobre isso, né? E quem está precisando de tudo e isso. também para os amantes, né, de coisas de história, essas coisas em geral, é um prato cheio, né? É muito interessante. Feito de a capa de couro, tudo, né? Uma edição realmente especial. Muito obrigada, Frei. Imagina. Olha, o Frei me explicou aqui que é preciso fazer o agendamento para vir na biblioteca. Ela reabriu, né, depois de 2 anos fechada por conta da pandemia. O funcionamento está sendo de quinta a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. E quem quiser fazer o agendamento, principalmente aí os pesquisadores, porque tem muito material legal aqui, é só mandar um e-mail para ca@osa.org.br. A biblioteca fica no bairro da Aclimação. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. Está aí um ótimo lugar aqui em São Paulo para a gente visitar no final de semana, né? Muito bacana. Agora a gente vai falar de um assunto que chama a atenção dos pais irresponsáveis, a alimentação de crianças. O consumo de guloseimas pode provocar diversas doenças e prejudicar a condição de quem tem diabetes. Nós conversamos com uma endocrinologista que fala sobre o diabetes infantil e sobre o que precisamos ficar atentos na hora de preparar os lanches das crianças. A principal causa de diabetes entre as crianças é o diabetes tipo 1, que o diabetes é uma doença autoimune, onde o organismo, o corpo, ele reconhece uma parte da gente como se não fosse nossa e começa a atacar aquela célula. No caso do diabetes, é a célula beta que produz insulina, então a partir do momento em que a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, ela deixa de produzir insulina e ela tem que fazer reposição para o resto da vida enquanto a gente não tiver cura. Uma das principais dificuldades que nós temos com essa doença na idade escolar é como fazer para evitar que a gente tenha um consumo exagerado de carboidratos simples, ou seja, de guloseimas nas escolas, e como ser o desafio, como lidar com aquela criança que tem o diagnóstico de diabetes. Primeiro a gente deve lembrar que essas guloseimas devem ser evitadas por qualquer criança para a gente tentar evitar um dos grandes problemas que nós temos hoje, que é a obesidade infantil. Então a gente tem que estimular que as escolas procurem ter um ambiente onde ajudem no processo de melhorar as escolhas de alimentos também no ambiente escolar. Mas se tiver festa ou se tiver situações onde a gente tem que colocar a criança que tem diabetes neste ambiente, lembrar que a gente tem insulina e ela deve ser aplicada antes de consumir aquele alimento mais rico em carboidrato, mais rico em açúcar, para evitar os picos de glicemia naquele momento. Então, que aí fica aí a dica para a gente tentar estimular ter uma alimentação saudável nas escolas, porque com isso todo mundo vai ter uma alimentação melhor. E as chuvas vão se intensificar por esses dias. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Os temporais aumentam pelo país. Um corredor de umidade atrelado à nova frente fria e a um cavado provoca chuvas fortes e volumosas desde o Amazonas, passando por áreas do Centro-Oeste, região Nordeste, São Paulo e do Sul. O alerta prossegue para inundações e grandes acumulados de chuva, principalmente sobre a Bahia, oeste de Pernambuco, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará e Amazonas. No Sudeste, veremos uma circulação de ventos maior e chuvas intensas em locais isolados de São Paulo, norte de Minas Gerais e áreas do Espírito Santo. As temperaturas ficarão amenas nos períodos de chuva, mas o calor não some. As máximas podem atingir os 35 graus na capital fluminense e 31 em Belo Horizonte. Vamos conferir no Centro-Oeste, pois Cuiabá
é uma das capitais mais quentes do país e amanhã pode chegar a 38 graus. E no norte, Roraima e Tocantins serão os estados com o dia mais fresco, máxima de 32 graus nas capitais. E o CN Notícias fica por aqui. A gente se despede com imagens da Baía de Todos os Santos, em Salvador. Fique agora com a nossa quinta-feira de adoração. Um ótimo dia para você.